Oi, Oi, tudo bem? tudo Seja muito bem aqui? bem-vinda, Fábio querida. E eu fiz questão que a gente só comece e possa dar as boas-vindas para quem está entrando quando tu já estivesse aqui. Então, assim, ó, vai olhando aí quem tu conhece, quem tu sabe quem é, já vai dando teu oi, já vai dizendo aquilo que tu tá afim, assim, para dar as boas-vindas, né? Vamos Olha ver, esperar uns só, minutinhos. Fala tô aí. Oi, vendo aí Mari, tudo bom, Mariana? a Verônica, a Débora, o Vinícius, a Ana Laura, a Oi, Ana, querida. Rositório, a Tati, mas que coisa Oi, boa, né? Tati. Olha só, Encontrar. hoje é um dia A especial Fabi! porque Oi, Fabi. Hoje é um dia especial, olha só, porque às vezes os professores eles não conseguem assistir as nossas lives. Oi, Maria Angélica, Oi! querida. Os professores não conseguem assistir porque estão, às vezes, finalizando o seu dia de trabalho. Então, hoje, além de ser especial por ser tu, né, Fabi? Eles vão conseguir hoje separar esse tempo para poder estar nos assistindo, para compartilhar com a gente esse momento. Beijo, queridona! A Uma Lise saudade. tá aí, olha só, muita gente que a gente tem uma boa relação, que são colegas especiais, amigos. A Maria E de eu Lourdes, E eu vou dizer, pode ir psicopedagoga. falando aí, Fábio, pode ir dando teu oi. Eu vou dizer que hoje vai ser um dia bem especial, porque a gente vai trazer para esse bate-papo e para essa conversa algo que é bem desafiador para os professores e que é muito importante que a gente possa trazer para essa discussão e para esse A momento minha aqui. mãe, olha que Oi! Como legal! é que é o A nome dela, Fábio? Soledade, Oi! Scarlett, que legal, Oi, mãe. Scarlett, tudo bem? Então, assim, ó, quem já entrou, já pega, aperta lá no aviãozinho e chama as profs, os amigos que sabe que vão ser beneficiados hoje com a partilha da Fábio, com as coisas que ela tem para nos contar do que ela tem feito, porque vai ser muito legal. Eu já vi que o lugar onde ela tá é no consultório dela. Olha só que legal. Então quer Muito dizer que nós vamos estar no ambiente bem propício. Olha só a Verônica dando oi aí. Então chama lá para a gente poder então começar. a Pra... Verônica, a Lu, a Grace, minha Olha colega, aí, tu muito trouxe legal, uma muito galera, né, bacana. Fábio? São pessoas Eu muito vi, eu especiais. vi. Oi, olha, a Lizzie já tá chamando isso aí, Lizzie. Chama aí. A Adri, querida, já entrou. Chama as amigas, chama as profs. Chama aquelas mães que também têm filhos e que estão precisando ouvir um pouquinho sobre o que fazer com aquelas crianças, às vezes, que têm dificuldade de aprendizagem em casa, né? Esse lugar aqui, esse espaço, ele é especial para o professor, né? A gente, como professora, e eu, principalmente, quando idealizei e pensei a série A Escola Agora em Casa, foi para que o professor pudesse ter esse lugar para partilhar, para poder se abrir, para a gente poder dizer o que está acontecendo, o que ele está sentindo. Mas a gente nunca pode esquecer que esse professor, ele está sempre em conexão com o aluno e com as famílias. Então, essa família também é bem-vinda e convidada para poder participar com a gente, né? Então, chama lá também as famílias, quem tá aí, para a gente poder começar. Que eu quero falar assim para a gente poder então começar a trazer o assunto, né? O nosso post estava bem lindão, né, Fábio, colorido, falando de dificuldade de aprendizagem, do olhar especial. Afinal de contas, pode falhar e se falhar, o que vai fazer? A gente está num momento bem desafiador que exige dos professores algo que é muito mais daquilo que ele já estava acostumado, né? Que
O agir na educação, ele é complexo de diferentes aspectos, desde a parte emocional, do lidar, do tratar, da parte de cognitiva, de planejamento, de conhecimento. Então, a educação em si, ela já tem as suas complexidades. E aí agora, oi, Carol, eu já tô ficando familiarizada com algumas pessoas, Fábio, que aparecem, eu não conheço pessoalmente, né? Mas são profs e acabaram vindo aqui à medida que os profs que eu fui trazendo para conversar trouxeram junto, então eu já posso dar oi. A Carol não é a primeira vez que participa. Oi, Carol, tudo bom? E aí, a gente estava falando sobre essa complexidade que envolve, sim, todos os aspectos da educação e, ao mesmo tempo, essa angústia, a preocupação, a sensibilidade. Sabe que eu tenho percebido pela escuta que eu tenho feito com alguns professores? Oi, Marilinda, tudo bom? Que o quanto o professor tá sensível. O professor tá mega sensível. Ele tá sensível porque ele tá desgastado, cansado. O professor, ele tá sensível porque ele também tá sendo exigido de uma demanda muito gigante, num outro contexto que antes ele não dominava nada, era zero. E isso acaba sendo algo que impacta no trabalho quem ele é e, ao mesmo tempo, quem está do outro lado, né, Fábio? Sem E dúvida. o que acontece, assim, hoje, o que eu vejo, e aí trazendo para o nosso assunto de hoje, que é as dificuldades de aprendizagem, é também a questão, assim, ó, da frustração. A frustração, ela é uma emoção, um sentimento que acaba envolvendo todo mundo. O professor, que tem as suas expectativas em relação àquilo que ele vai propor para os seus alunos, a frustração em relação ao aluno, que às vezes ele também tá cansado daquilo, e eu vejo que o cansaço também envolve e demanda muito dos alunos hoje. E a frustração em relação às famílias, do que esperar, de que momento é esse. Então, assim, Fábio, pra gente, a gente já tá com uma galera aí, a gente já pode dar o nosso start. Eu quero que tu possa falar um pouquinho, assim, sobre como tu tem visto esse momento, quais são os teus sentimentos, que tu possa falar um pouquinho sobre o contexto, assim, de uma forma geral, do teu olhar, como tu tem visto. Então, é tudo teu agora, tu pode falar, tá liberadaça. Muito obrigada, Michelle. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui compartilhando esse espaço contigo, uma amiga e uma colega de trabalho muito especial, que a vida nos uniu pelo trabalho, né? É E aqui verdade. estamos nós novamente. Eu quero falar um pouquinho com vocês. Eu agradeço que eu estou vendo que tem muita gente que eu gosto demais, que está compartilhando aqui, está nos escutando, e eu acho que é isso que vai nos fazer mais fortes nesse momento, a gente poder estar unidos e pensando a educação, né? A educação, sem dúvida, é um desafio nesse período da pandemia, né? Uhum. E onde a sensação de perda, ela é muito grande. A gente está precisando estabelecer uma nova atitude, que eu poderia dizer, tanto de forma flexível quanto também resiliente. Eu acho que a grande primeira aprendizagem que a gente pode destacar enquanto mãe, enquanto professora, enquanto psicopedagoga, assessorando famílias que estão enfrentando diversos obstáculos, frustrações, porque estamos há 40 e poucos dias que a nossa vida virou privada, com o público também entrando dentro da nossa casa. Nós não estávamos habituados a viver essa realidade.
Eu percebo assim obstáculos, por exemplo, as crianças que eu atendo, a perda da privacidade, por exemplo, no atendimento remoto, na minha postura de professora da universidade, de curso de pós-graduação. Eu trabalho com professores que estão em formação e eles trazem isso que a Michelle fala, essa sensação de um estresse intermitente, que a gente não tem dia nem horário para terminar, porque a demanda ela é muito grande. E aí vem o assunto da nossa live de hoje, né? Se falhou, tá falhado. Então, como é que a gente vai lidar com esse período de adaptação frente às diversas situações que temos, né? Sim. Uma das questões que eu e a Michelle organizamos é que não existe um modelo previamente programado e pronto, né? Cada criança, cada adulto, cada família tem um funcionamento que é singular pela sua especificidade. Olha a Lana entrando, eu vi que o Luciano está aí, que legal, é uma alegria vê-los aí conosco. Sejam Então, bem-vindos. a gente precisa saber muito bem que família é essa, qual é a expectativa. Eu acho que a gente precisa dosar também o que a gente pode exigir de uma criança, o que a gente pode exigir de um aluno, porque o momento a gente precisa, em primeiro momento, estar com uma boa saúde mental, né? Porque esse estar dentro de casa e não saber quando é que, com segurança, nós poderemos sair, a gente precisa tomar algumas medidas protetivas, né? Tem gente de Gramado, Soledade, que coisa Olha que boa. legal, quero dar um beijo na Márcia Helena ali, linda, querida, uma saudade, esperando bebê, cheia de novidades para esse ano aí, que legal. Mas, Fábio, isso que tu tá trazendo, assim, a respeito desse cuidado que a gente vai ter que ter com as emoções, ela é muito importante. Ah, eu vou ter que parar para dar um beijo na Camila, minha querida, bem-vinda, né? O Primeira meu vez que tá também vindo para aqui. ela. Vou até dar um beijo especial, gente. Muito legal. Mas voltando assim à questão do quanto a gente vai ter que ter essa flexibilidade no trato com as emoções, compreendendo que todo mundo que está envolvido nesse momento relacionado à educação, ele está passando pelas mesmas emoções em contextos diferentes, né? Sabe que ontem eu me preocupei que uma amiga muito querida, assim, também, que eu não vejo até faz muito tempo, ela disse assim, Mia, eu fico preocupada ainda com aquelas professoras que têm duas escolas. Então, olha só, tem toda essa novidade, tem toda a demanda e o sentimento do que dar conta e ainda uma jornada tripla, né? Porque é uma escola, a outra escola, mais a casa, a família. Então, esse momento, ele realmente é delicado e ele é frágil. E o quanto a gente vai ter que ter isso que tu tá dizendo, que é essa flexibilidade em entender o momento. Eu comigo, com o meu lado como professora, o outro lado como as famílias, a escola que também tem por trás toda uma instituição, né? E aí eu queria que tu falasse assim, dentro da tua área, que é a psicopedagogia, como é que tu enxerga isso assim com um olhar específico para aquelas crianças que precisam desse olhar diferenciado, que nesse momento, para elas, está sendo dobrado o desafio, porque eles já no presencial demandam um olhar diferente e agora ainda não tem esse contato. Uma coisa antes de eu poder te dar a palavra, eu sempre, como professora, conseguia enxergar assim, ó, naquele aluno com dificuldade de aprendizagem, o quanto a parte
de afinidade, de engajamento que eu tinha com ele favorecia para que tivesse uma disposição, para que ele pudesse se sentir motivado, e isso favorecia e beneficiava o andamento do processo, sabe? De aprendizagem dele. Mas eu não quero entrar no mérito, porque é tu que vai falar, que tu é especialista aqui. Nossa, essa questão vincular, ela é fundamental, Michele. Eu acho que é o que nos une, porque nós duas acreditamos nisso, né? Eu acho que a palavra essencial é essa: sem vínculo não há aprendizagem, né? Então, uma das boas soluções que a gente tem encontrado aqui, na minha experiência de psicopedagoga, é oferecer o atendimento remoto às crianças que eu já tenho um vínculo estabelecido. Então, isso é uma forma segura, porque elas já me conhecem, já sabem do trabalho que eu realizo, e ele é singular. Isso que tu trouxeste, a questão da singularidade, da resposta que cada criança pode dar nesse momento. Como é que a família opera? E quero dizer que, como mãe de adolescente, e acho que é um verdadeiro desafio. A gente precisa estar conectado o tempo todo e mantendo o equilíbrio, mas... Oi, Bruna, bem-vinda. Mas flexibilizando as nossas exigências, né? Criando espaço para que eles possam, de alguma forma, dar as respostas, mas entendendo que as respostas não serão as mesmas do que do ensino presencial. A escola também já entendeu isso. A escola precisa se readaptar, porque o aluno ele tem toda uma experiência de escolarização presencial, onde o conteúdo é trazido, o exercício é proposto, ele tem atividade em grupo, é toda uma experiência que a aprendizagem ela passa por um formato. De repente, de um dia para o outro, tu tá lá dentro da tua casa e vem uma plataforma com uma série de atividades a serem feitas, que passa a ser quase que um verdadeiro desafio para uma criança. Aí que vem o que nós podemos fazer para lidar de uma forma positiva com isso. A primeira grande verdade que é precisa ser dita: as crianças não estão em férias, né? Eu acho que isso é uma questão de conscientização e que a gente ainda vai precisar de uma rotina equilibrada. Então, nós vamos ter que ter diariamente... Oi, Larissa, seja bem-vinda. Diariamente a nossa rotina de estudos. Então, nesse momento, nesse horário, que aí depende muito da organização da escola onde a criança estiver matriculada e também da família, porque eu tenho visto que algumas são atendimento remoto em tempo real da escola, algumas outras têm passado tarefas no início da semana para integrar a entrega no final da semana. Sim. A rede estadual está mandando as atividades para que sejam entregues no retorno. Eu acho que isso fica mais difícil de lidar em relação do adolescente se organizar e vai precisar de um apoio da família. E também algumas escolas já mudaram de estratégia e abriram o canal de uma aula assim mais ao vivo, que eu acho que é interessante. Então, a questão dos limites, do que até onde a gente pode ir, qual é o tipo de rotina que o meu filho vai conseguir, para que o ambiente não fique tenso, para que não fique penoso, mas que é aquela, eu e a Michele já havíamos conversado, é aquela gangorra, né? Eu preciso buscar aquele equilíbrio. Equilíbrio. Olha que legal ali, Fábio, que a Camila tá dizendo, ó, e que tem a ver com isso que tu tá nos trazendo. Os limites ficam muito tênues, claro, porque tu tá dentro do mesmo ambiente, que é o espaço restrito da casa, aonde tudo aquilo que tu fazia em locais diferentes acaba sendo concentrado ali. Então, ó, o estudo, o tempo do descanso tem que ter, o trabalho, a vida particular. E aí, administrar isso tem sido
o maior desafio de todos, né? E para todo mundo, para todo mundo. Rotinas simultâneas no mesmo espaço com interesses diferentes, né? Porque, por exemplo, o pai está trabalhando, a mãe está desenvolvendo atividade profissional, materna e também muitas vezes da casa, né? Da funcionalidade. E a criança está ali com um verdadeiro desafio. Nós falamos, assim, do segundo ponto, isso vai exigir uma nova competência da criança. A criança tem que ter uma atitude de pesquisadora. Porque quando tu está no ensino presencial, normalmente tem o roteiro, abre o livro, página tal, tá todo mundo junto. Ah, eu não entendi, mas a professora está ali, está respondendo, né? Tá tudo simultaneamente acontecendo. Se tu estás em casa, então o primeiro desafio é entender a ferramenta, né? Como é que ela está funcionando, uma nova reorganização e uma readaptação. Então, a partir do entendimento dessa ferramenta da escola onde eu estou matriculada, e eu sei que as escolas estão muito disponíveis, estão fazendo verdadeira superação, mas mesmo assim não é fácil, porque a forma de acesso, como é que isso chega para cada criança. Por exemplo, se eu sou uma criança que eu tenho déficit de atenção e eu tenho inúmeras atividades para fazer, eu não me organizo. E isso passa a ser um problema, porque essas atividades irão se acumular. Então, aí vem a necessidade do apoio permanente dos pais, né? Os pais têm sido assim, verdadeiros E aí, parceiros. Fabi, é óbvio que assim, né? Uma criança que tem dificuldade, por exemplo, dentro do espaço normal da escola, que é um espaço que já favorece o ensino, certo? E aí ela tá fora desse espaço, ela tá em casa. Quer dizer assim, a atenção é exigido muito mais dela. E aí a gente vem com esse momento de clima que está sendo gerado, o quanto todo mundo está sendo mais exigido. E as famílias também têm sentido isso, do quanto está sendo difícil para as famílias assumir, vamos dizer assim, não que sejam eles os professores, mas que eles passem a ter uma contribuição muito mais intensa dentro da educação do filho. E aí, lógico, né? Tu vai ter que medir isso a ponto de tu não trazer um prejuízo no ambiente familiar. Hoje ainda eu estava ouvindo um vídeo de uma pessoa dizendo assim que eu opto por ter saúde e um relacionamento bom com meu filho. Então, assim, eu abri mão de ter que fazer algumas coisas. E isso foi uma decisão dela. E o quanto deve ter sido difícil para que ela chegasse a essa decisão, porque quando tu decide isso, tu acaba, de uma certa forma, passando uma mensagem também para a criança. Então, olha quantas coisas estão acontecendo e o quanto é importante a gente poder estar falando. Então, assim, ó, eu quero poder falar para quem está aí. A gente está com um público bem legal. Contribuam, gente, falem, porque esse é o espaço para que vocês possam falar. A Fábio veio compartilhar, não veio dar receita. Porque nesse momento que não existe coisa certa, a gente está vivendo um momento totalmente incerto. E, Fábio, eu creio que hoje, isso que a gente está vivendo, a escola já é, mas hoje o que a gente está vivendo é um laboratório. E tu falou sobre formar esse aluno pesquisador. E, na verdade, como laboratório, todo mundo vai ter que assumir, vamos dizer assim, o seu lado pesquisador. Né? Olha o que a Liz está dizendo ali, ó, duas questões para conversarmos. Algumas famílias extrapolam na ajuda às crianças, o que fazer? Ah, então. Aí, Liz, eu vou ser obrigada, eu quero ouvir o que a Fábio tem para dizer, mas eu vou ser obrigada a mencionar que isso é o que nós vamos ver a consequência lá na frente também. Porque depois que voltar à escola, a família não vai estar sendo aquele amparo 100% presente. Então, a família também vai ter que estar atento a isso, né? Para poder medir
O quanto ele vai ser esse suporte, sabendo dar a dosagem certa. Mas fala, Fábio, se deixar, eu também falo. Não, mas é que o assunto é nosso. Eu acho que a gente Sim. deve abordá-lo, sim, e pensar que eu acho que o papel da família é a orientação, né? A questão do erro, e eu acho que aí é um ponto bem importante. Nós não somos uma sociedade capaz de lidar bem com o erro. E eu acho que o tema da nossa live é essa: se falhou, tá falhado. Então, muitas vezes a gente pega nossos filhos e dá um jeito de que eles possam acertar, de que ele tem que tirar a nota máxima e que ele tem que ser muito bom, e como é bom que o filho seja bom. Mas também eu acho que o maior ensinamento é que ele seja generoso e capaz de assumir tudo que ele está conseguindo produzir e o que também não. Eu considero o erro como psicopedagoga, um portal de descoberta. Então, ou seja, se eu estou percebendo no acompanhamento com meu filho que alguma questão ele não está conseguindo dar conta, eu acho que essa questão eu não devo tapar, porque assim eu estou escondendo que ele não está conseguindo. E quando retornar esse ensino presencial, ela vai aparecer. Então a gente tem que ter muito atento, porque eu vejo o erro como um sinalizador. Isso eu não entendi, isso eu não aprendi, e é a partir do erro que a gente constrói a verdadeira aprendizagem. Eu tenho uma frase que eu digo: o erro é um portal de descobertas. Então, a dica que eu posso dar para todos os colegas, todos os amigos que estão aqui, é que a gente tem que olhar para o processo. Ele está conseguindo se sentar, se organizar, fazer atividade, o resultado a gente vai ter tempo de organizar. Mas, assim, muita atenção para como a gente está vivendo isso. A gente não sabe até quando iremos. A gente, olha aí, ó, tem mãe, colega da escola da minha filha, que eu fico muito feliz de encontrar, porque ela está compartilhando comigo aqui o dia a dia, que é a gente dar conta de uma escola que exige, que é uma escola muito boa, mas que também consegue flexibilizar. A gente, nesse momento... Obrigada, Clarice, é novo para todos nós. E a gente, nessa postura de estar juntos, eu estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, que a gente... Obrigada, Michele, por abrir esse espaço. A gente precisa espalhar essa ideia que a gente tem que estar juntos, que a única coisa que a gente pode levar disso tudo, ela está trazendo aí, muito obrigada, o respeito ao tempo dessa criança. Sim. E talvez que nem todos os dias, um aspecto muito importante que a gente já fez um trabalho sobre isso, Michele, a questão da motivação. A motivação não é linear. Eu vou ter dias mais motivada e eu vou ter dias que a minha motivação não vai estar tão intensa. Sim, talvez natural isso, né? Perfeito. E talvez é nesse dia que eu vá precisar mais do apoio da minha família. Eu, como psicopedagoga, e vários colegas que estão aí na live, que a gente também está se reestruturando, porque tem famílias que não são da área. E não podem estar dando esse suporte, porque para a gente dar esse suporte, eu vou dizer para vocês que eu tenho muitos anos de estudo. E sigo estudando, porque a vida mudou, a forma de aprender mudou, as relações mudaram. Quem imaginaria, alguém arriscaria dizer que a gente estaria reunido aqui, nesse momento, pensando essas tecnologias, que bom que elas já tinham, né? De como lidar. Então, acho que questões, assim, vou te devolver, Michele, é que a gente está dentro de casa. Sim. Tu sabe, Fábio, que isso só aumenta o comprometimento de todas as partes do quanto a gente precisa avançar em conhecimento. Não sei agora dizer, a TT está dizendo ali, ó, como é importante conseguir passar isso para as famílias. Porque, lógico, quando as famílias elas se sentirem inseguras, participando tão de perto do processo,
elas também vão ter vão agir de forma reativa, né? E aí vão ter que arrumar alguém que tem que ser o culpado de tudo isso, né? E aí o que acontece assim, acaba caindo uma carga muito grande sobre o professor, porque é o professor que é o culpado, não sabe dar aula, ou não sabe fazer isso, ou não sabe fazer aquilo. Na verdade, a gente não está no momento onde a gente precisa achar culpado, né? A gente está no momento onde a gente precisa justamente alinhar as falas, a gente poder conhecer os processos e, óbvio, assim, compartilhar, que é o propósito do que a gente está falando aqui. Eu quero retomar aqui o que a Camila falou um pouquinho antes, tá? A retirada da relação presencial com os educadores e colegas muda muito, claro, porque não é mais ali no tete a tete, né? E aí, como fazer práticas que contemplem e cativam nesse novo contexto? E aí, Fábio, eu queria que tu pudesse compartilhar as tuas experiências fazendo esses atendimentos que tu tem feito com essas crianças que tu já acompanhava. Uma coisa que eu achei muito importante que tu mencionou é fazer um ensino remoto precisa ter vínculo. Então, quer dizer assim, ó, quem tu tá atendendo é quem tu já tinha vínculo antes. Então, isso é fato, né? Então, eu gostaria, assim, que tu pudesse agora conta para nós, compartilha, assim, especificamente na prática, algumas situações que tu tem vivido, assim, com os alunos que tu tem atendido. Então, assim, quando começou essa situação do isolamento, eu já tinha agenda já estava estabilizada, todos os horários prontos, tudo organizado. Eu me lembro que foi uma quarta-feira se começou a pensar, vamos manter ou não vamos manter. Daí, por uma atitude preventiva, imediatamente resolvemos fazer de forma remota. Então, num primeiro momento foi interessante, algumas famílias tipo, a mãe ficava junto para ver como é que isso ia acontecer. Eu acho que dava uma curiosidade natural, né? Isso aconteceu por uma ou duas vezes. E assim, eu não estabeleci num primeiro momento um formato, porque para mim era novo também. Fábio, eu vou te interromper. Te responde, por exemplo, tu tá falando porque a Lise comentou ali, ó, em determinados momentos a professora tá lá dando aula e quem responde é o pai, ou o pai diz assim: "Fala, fulano". Assim, tem uma interferência direta, porque tá, tu falou, fica ali sentadinha do lado, mas tem uma interferência de querer assim, no meu caso, legal essa pergunta, mas na minha experiência não ocorreu. Então, eu queria dizer que até foi bem interessante que, com o passar do tempo, eu acho que os pais também deixou de ser uma ferramenta nova e eles se tranquilizaram. E eu acho que eles entenderam que aquele momento não era deles. Então, as crianças foram para dentro dos seus quartos, porque, tipo assim, nos primeiros momentos ela se dava na sala, né? E aí vem uma questão interessante que eu nunca imaginava que eu ia conhecer, por exemplo, o quarto dos meus pacientes, as coisas que eles gostam, como eles se identificam. E daí tu começa a fazer uma nova leitura também, né? Porque não é eles vindo no nosso espaço, e sim nós chegando até o espaço deles. Na verdade, isso acontece dos dois jeitos, né? A Lise teve comigo na última live, que foi na segunda-feira, e ela mostrou assim, ó, o quanto ela usa esse espaço aqui. Lógico, as crianças não estão vendo a casa dela, mas estão dentro da casa dela, onde ela pegou e aparamentou assim, ó, essa parte para fazer esse espaço se tornar a sala de aula. Né? Então, na verdade, assim, isso afina de uma certa forma o relacionamento também, porque até depois tu vai poder mencionar, acaba criando um vínculo ainda maior, é isso que eu quero dizer. E é muito perfeito, porque ali existe uma rotina, né? Eu não posso atender se não houver uma organização. Então, por exemplo, toda segunda-feira, às 14 horas, eu atendo a Cristina. A Cristina sabe que nesse horário a gente vai trabalhar. Não existe como, nesse momento, não ter um olhar para as questões da escola, isso eu queria dizer. A gente precisa dar esse suporte. Hoje eu estava trocando com uma colega também a questão de montar uma planilha
Mas, de novo, eu estou vendo que o Felipe entrou aí, colega meu, muito querido. A Oi, questão de Felipe. trabalhar com cada família do jeito que ela é. Não existe uma resposta pronta. E, assim, eu não tive nenhum atendimento que fosse igual ao outro. E a gente nota que a criança, que o adolescente, ele também está precisando de uma novidade. Na medida em que ele Sim. está ficando mais tempo em casa, ele está precisando de mais estímulo para. Sim, ele tá achando já, porque no início tava legal, né? Ah, vou ficar em casa, né? Tipo assim, meio férias, tudo. Só que agora sim, já passaram 40 dias, mais do que 40 dias. Perdeu a graça. Então agora é Perfeito. mais do que a hora de trazer inovação e de tentar criar estratégias. E a Lise compartilhou isso com a gente na segunda-feira, o que ela tem feito para poder chamar a atenção. Mas assim, ó, antes de tu contar alguma coisa concreta, detalhada, eu quero pedir para quem entrou agora, quem tá, chama mais pessoas, chama aquele amigo que sabe, aquele professor que sabe que está precisando, que vai Ó, gostar de partilhar. Marícia! Ai, Oi! querida, que emoção, Marícia, querida, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Para mim, realmente, assim, é uma emoção te ter aqui. Esse espaço totalmente para nós, para os professores, pensando nesse momento que é tão delicado e ao mesmo tempo tão importante para todos nós. Muita saudade, muito bem-vinda e participe aí com a gente. Mas eu estava pedindo assim que quem tá aqui possa chamar outras pessoas, aperta no coraçãozinho aí para mostrar que tá gostando do que a Fábio tá dizendo, para a gente poder valorizar isso que a Fábio veio compartilhar com a gente. E eu quero pedir assim, Fábio, conta assim algo que te pegou de surpresa, que te deixou de que te deixou feliz, que te surpreendeu no momento que tu estava dando a aula. Conta para nós. Eu acho que assim, o que tive de. Ó, minha mãe lá, coraçõezinhos. O que eu tive de mais inédito, assim, foi que em meio dessa pandemia, eu recebi lá de Soledade, né? Eu recebi indicação de paciente novo, né? Vai ali, Carlos. Para receber a orientação. Então, o que eu precisei fazer? Nós conseguimos, de uma forma muito especial, como é que se diz? Estabelecer um vínculo e a menina teve muito sucesso. Conseguimos criar uma empatia e um atendimento bacana, assim. A demanda dela era de questão atencional, né? De como manter a atenção frente a essa rotina de estudos. E a gente conseguiu delimitar espaço, criar estratégias. Ela se motivou, porque a grande questão dela, como ela não estava conseguindo dar conta, a mãe dela buscou ajuda e então ela conseguiu estar conosco e eu acho que foi muito positivo que ela restaurou a capacidade de buscar dar continuidade para os estudos, porque ela estava, né? Sim. Relações assim, famílias presentes, famílias pesquisando, Fábio, famílias sabe que eu ajudando. fico pensando assim, a partir do que tu tá nos contando, porque, por exemplo, assim, eu vejo pelos meus, tá? Eles curtem essa coisa, tá, da aula, mas também porque eles sabem que ali é o momento onde ele vai interagir com os colegas também. Ele vai ver os colegas, e isso é legal, motiva. Agora, quando tu faz um atendimento individual, o quanto é importante saber trazer. Trabalhar a questão, assim, tem que ser direto na motivação daquele aluno que está ali, né? Tu chegou a comentar comigo quando a gente estava conversando que tinha um aluno que não queria sair da cama. Conta Ah, para é. nós desse. Ah, é verdade. Então, um dia, no horário, eu liguei, era uma terça-feira, tava meio cinza mesmo, tava aquele clima mais londrino, assim, e ele disse,
pá, hoje eu não tô com vontade de fazer nada. Daí eu compartilhei com ele, tu sabe que eu também não, né? Tá difícil de manter a motivação frente a essa situação. E fomos conversando, e aí eu me emprestei no sentido que às vezes a gente também não quer fazer nada. E que frente a Sim. essa pandemia é muito difícil ter vontade de estudar. Tu quer mais é ficar deitado debaixo de um cobertor. E, na verdade, foi muito interessante que naquele dia ele tinha um desafio que era escrever sobre alguma pessoa muito importante que tivesse realizado alguma invenção. Ele lembrou que ele tinha um avô que tinha dado um livro das pessoas mais interessantes do mundo, inventores do mundo. E aí Sim. ele fez uma pesquisa e criou um texto. É muito interessante que a gente fala, parece ser simples, né? Mas esse menino, ele é atípico. Eu já havia o atendido em um momento anterior e ele voltou comigo agora na pandemia. Então, quer dizer, foi uma conquista muito importante para ele. A mãe está bastante satisfeita. Está chegando gente de Passo Fundo, olha só, nossa, tá interestadual, Olha que tá em todo o legal! estado, Michele. Que legal! E olha, Fábio, eu quero chamar atenção ali, ó, porque a Gabi trouxe para nós. Gabi, beijo especial para ti. A Gabi é uma super prof também, cheia de coisas legais que, né, tem para da experiência dela. E ela tá falando ali, reforçando o que a gente está dizendo, que o afeto, o vínculo nos une nesse momento. O olhar do brilho de cada estudante nos faz sentir perto, né? Então, assim, essa comunicação, e a gente acabou conversando lá com o Lousada a respeito do quanto é importante ter a comunicação, de poder mostrar o rosto, porque o que a gente está sentindo sem se enxergar, não tem como tocar e alcançar o outro que está lá do outro lado. Né? Então, o quanto é importante, assim, para inclusive para motivar, né? De poder olhar no olho, de ver o quanto, assim, perceber nas reações de se tá feliz, se não tá, se tá gostando, de poder ir adaptando conforme a reação do aluno. E isso tudo deve estar vendo de perto, porque tu tá com um por um, de acordo com a necessidade que ele tem. Então, fala um pouquinho para nós também sobre isso. Sem dúvida, um beijo especial para Mari, que entrou aí, para Vera, todo mundo. A gente quer falar o nome de todo mundo, mas às vezes vai perdendo. Então, sintam-se cumprimentados. A Bibi, essa questão, assim, achar uma medida, eu acho que é o nosso verdadeiro desafio. Tem famílias que tu, quando pensa uma estratégia, a família aceita, achar ótimo, enfim, eu estou falando do ponto de vista da escola e do professor. Tem Sim. famílias que qualquer situação ela é estressora. Então, agora a gente vai ficar muito repetitivo, mas tem que retomar a ideia. É um momento de muita paciência, de flexibilidade, de resiliência, porque, por exemplo, às vezes tu pensa uma super situação de aprendizagem, uma inovação. Eu tive uma aluna do pós que ela disse: a minha escola sugeriu que nós não apresentássemos essa situação, porque nem toda a família está adaptada à ferramenta. Sim. Então, essa super inovação pode ser um motivo de estresse crônico, de dificuldade, né? Então, se a gente pudesse dar alguma orientação nesse sentido, é para tentar manter os mesmos métodos que eram empregados, assim, porque e de alguma forma flexibilizados para que pudesse dar conta. Me preocupa muito, assim, mais do que o cognitivo é o dano psíquico, né? Então, Sim. talvez toda a nossa atenção tem que ficar muito por conta disso. A gente precisa preservar a integridade, o desejo de aprender, e lembrando que se não der para aprender tudo em 2020, a gente vai ter 2021, 2022 e um monte de tempo lá na frente. Né? E Então, como isso tem que cair bem em todo mundo, né, Fábio? A Letícia tá me dizendo assim, se a gente podia comentar alguma coisa a respeito de
perspectiva, no mesmo, a alta cobrança de si mesmo na perspectiva dos alunos. Então a gente mencionou lá no início o quanto essa frustração pela alta expectativa, ela acaba gerando sentimentos ruins e isso atrapalha, a gente acaba enxergando o lado negativo do momento, acaba não se sentindo também motivada para buscar outras alternativas. Então, na verdade, assim, o que precisa ser medido e poder trazer uma moderação e entender que o momento é totalmente atípico é nessa expectativa, porque a frustração ela é compatível ao tamanho da expectativa, né? Então, assim, não é o momento da gente gerar grandes expectativas. Uma coisa que tu mencionou a respeito da paciência, de a gente poder entender que eu posso estar investindo grandemente em algo agora com o meu aluno, mas ele não vai me dar aquele retorno imediato. Só que tem coisas ou habilidades ou aprendizagens que a gente vai ter resultados em curto prazo, em médio prazo, em longo prazo, e talvez a gente só veja mesmo o resultado depois que voltar, né? E o professor poder acolher esse tipo de sentimento, né? De não deixar com que a frustração acabe tomando conta e daqui um pouco atrapalhando, sabe? Porque já não tá sendo fácil. Já está sendo desafiador. E daqui um pouco eu vou levantar minha régua muito alta, aí é claro, aí é uma cadeia, né? Eu não vou estar bem, aí o que eu planejar não vai alcançar o que eu gostaria, o meu aluno também não vai se sentir motivado, e as famílias vendo que as crianças estão se sentindo, né, mais desmotivadas, que não estão afim, que não estão gostando, vai ter também um descontentamento, uma queixa, e isso vai progressivamente. Então, olha o cuidado e a sensibilidade que todos nós, nesse momento, precisamos ter, de paciência um com os outros, de paciência consigo, com as famílias com os professores, com a escola, né? Da gente poder construir esse momento e o que tu disse, né, Fábio? Preservar o emocional. A gente precisa preservar o emocional. E um imperativo que eu acho que é urgente, a gente tem que ter uma atitude colaborativa, né? A gente tem que colaborar com o nosso colega, a gente tem que colaborar com os nossos filhos, a gente tem que colaborar. Se o grupo do WhatsApp é importante, que ele seja importante para somar atitudes boas. Eu acho que Sim. se cada um se preocupar em trazer algo bom, algo que possa somar. Por exemplo, tu tá vendo que as pessoas estão passando uma dificuldade. Eu invisto muito do meu tempo ajudando as pessoas que eu percebo que eu posso ajudar. Essa atitude sensível, a Marícia está reiterando aí, né? Nós temos que ser sensíveis a quem está precisando. A gente precisa ser uma ferramenta de amor ao próximo, né? Talvez as nossas crianças, os nossos professores, que sempre têm uma atitude tão boa, tão positiva. Eu acho que essa ideia, o que a gente pode tirar de tudo isso é que a gente tem que nos tornarmos pessoas melhores, pessoas atentas, pessoas capazes de ouvir o outro, de fazer troca, de estabelecer o nosso melhor. E se o nosso melhor nesse momento for uma palavra de carinho, talvez ela vai ser mais importante do que eu ensinar a raiz quadrada de 81. Porque em outro momento essa criança vai aprender. Mas nesse momento ela quer saber que ela é importante, que ela precisa de uma atenção, né? E que alguém está se importando com ela. Exatamente. E assim, Fabi, o meu propósito com tudo isso é que a gente também possa mostrar para os professores que existe alguém que se importa com eles também, né? E aí eu tô lendo aqui o que a Carla tá escrevendo, olha só, as palavras de vocês acalmam o meu coração. E é isso que a gente precisa fazer umas com as outras, nós como professoras, sabe? Como educadores, como pessoas que são comprometidas com a educação. Se a gente ficar dentro de um discurso de
queixa, de murmuração. Isso só piora o que já está sendo tão difícil. A gente já entendeu que esse é um momento difícil, né? Então, o quanto é importante, assim, ó, tu poder trazer uma palavra e dizer assim, olha, eu tenho esse cuidado com o aluno, não tá fácil, às vezes eu não consigo ter esse resultado como eu esperava, eu queria que fosse assim, mas não tá sendo, né? Então, assim, poder ouvir da Carla, por exemplo, dizer assim, que ela já tá se sentindo mais calma com isso, o meu coração tá satisfeito, né? Porque esse espaço precisa existir. E, infelizmente, o nosso tempo já está acabando, Não né? Eu acredito! queria poder... Ele passa muito rápido, Fábio. E eu vi aqui que uma das meninas perguntou assim, o quanto ela estava se sentindo... se sentindo assim, sem saber muito bem o que fazer, porque ela tá preocupada com a parte da escola pública, né? A escola pública realmente é algo que a gente vai ter que ter um olhar diferenciado. Eu vou buscar trazer alguém da escola pública que possa vir aqui e dizer o que é, o que é que está sentindo, o que é que está passando, para que a gente possa ajudar ela daqui um pouco e dizer assim, nós estamos te olhando, a gente quer poder te ajudar. A gente, olha Ó, a a Tati, Tati oi, aí. Tati. Foi Ai, a ela Tati é mesma que eu vi. boa, hein? A Tati tem uma Que a gente missão muito possa ouvir bonita. essa professora para que, ok, ela não tem as alternativas que nós temos dentro da escola privada, né? Mas então, o que a gente pode fazer para acolher ela nesse momento? O que a gente pode dizer para ela que daqui um pouco vai fazer uma ajuda depois, quando ela retomar e a coisa começar? Sabe por quê? Porque nós que hoje já estamos trabalhando e continuamos com o ensino remoto, a gente já vai ter feito a experiência. Então, elas que vão entrar depois, elas vão poder ter esse suporte de nós que já tivemos esse momento e a experiência que já teve os seus certos, os seus acertos, os seus erros e poder fazer o que nós estamos fazendo aqui, que o propósito é ajudar, é colaborar, é se unir e a gente poder dar as mãos como educadoras que são comprometidas e que amam o que fazem. Fábio, meu amor, assim, ó, eu quero te dizer muito obrigada. Eu quero dar os meus agradecimentos por todas as pessoas que participaram, que disseram alguma coisa, e é essa a ideia mesmo. Eu quero. Antes de te dar a palavra, eu quero dizer assim que para mim tem sido muito especial esse momento, onde eu tenho trazido alguns professores para poder falar, para poder compartilhar as experiências. Na segunda-feira, eu vou trazer uma grande amiga minha, que ela é empresária, ela é mãe, ela trabalha com, não sei se alguém já conhece, mas vocês vão conhecer, o Mama Jobs, que é um projeto incrível que fala com as mães que querem voltar para o mercado de trabalho, e ela vai falar sobre um momento de organização. Olha a Ana aí, ó, ela, ó. Ana Paula, Que show. segunda-feira tu vai estar conosco para falar da organização da casa. Como que as professoras estão conseguindo, diante de tudo isso que está acontecendo, se organizar em casa, de poder dar atenção para os filhos, de poder trabalhar, que é algo que está sendo muito desafiador, porque tá demandando duplamente do professor. Então, a Ana, gurias, vocês que estão aí, já fiquem antenadas. Segunda-feira, às 6 horas, a Ana Paula vem falar conosco a respeito do planejamento e organização desse tempo que nós estamos em casa, com o trabalho, com os filhos, com a casa, tá? E eu quero te deixar agora, Fábio, te pedir para te dar as tuas considerações finais, poder dizer onde é que as pessoas que podem te encontrar, o que de tu poder falar do teu trabalho em si que tu faz, onde que elas vão te achar. Fala um pouquinho a respeito da Fábio profissional para nós. Bom, pessoal, eu sou uma pessoa que eu trabalho com a psicopedagogia e atualmente neuropsicopedagogia e assistência de educação inclusiva. Meu consultório é na Cidade Baixa, mas atualmente a gente está atendendo de forma remota, né? Então, o meu Instagram é o meu nome, psicopedagoga Fabiane Portela. A gente pode passar ali, né, Michele? Depois, se for o caso. Sim. E eu acho
que a grande questão, o grande recado foi, lembra que nós tínhamos uma frase de impacto, de fechamento, que não é minha, eu me lembro muito de ler do Rubem Alves, que ostras felizes não fazem pérolas. Talvez nesse momento, o que a gente tenha que fazer dessa forma unida, dessa forma afetiva, respeitosa e carinhosa, é dizer que a gente está aí disponível. Se alguém Sim, precisar, pode chamar ali no direct. A gente tem sempre uma forma de pensar junto. Eu acho que o principal é isso, né? Não existe sim. uma receita pronta ou uma fórmula de viver bem esse momento. Mas existe um Uhum. olhar conjunto, um olhar que a gente possa, de forma efetiva, estar dando cada passo, né? Porque esse caminho a gente está construindo dia a dia, hora a hora. Parabéns, Michele, pelo teu trabalho. Excelente, maravilhoso. Agradeço a todos os meus amigos, minhas amigas que estiveram aqui conosco. É muito legal encontrá-los aqui. Então, só agradecer. Gratidão Ah, por tudo. que legal. Eu quero agradecer, então, todo mundo que participou, dizer que a gente continua com a série A Escola Agora em Casa e eu gostaria muito de poder ouvir a opinião das professoras, dos professores a respeito dos temas que vocês querem que a gente traga aqui. Até então, eu tenho trazido a respeito do que eu estou ouvindo e aquilo que eu mesmo tenho investigado com as professoras, mas eu quero muito poder trazer outros assuntos que vocês querem ouvir. Marícia, querida, muito obrigada. Essa é a ideia. Compartilhem e a gente se vê na segunda-feira, às 6 horas, com a Ana falando de organização. Um grande beijo para todas. Querida Fábio, muito obrigada mais uma vez. Obrigada ali, ó, pela participação da Olha aqui, Rô. ó. Olha lá, ó, a Rô da Beijos Vale, para minha ti, Ana, da parceirona, Camila. da Legal. Camila. Olha ali, ó, até a Ana Laura tá ganhando beijo. Legal. Beijo para Obrigada. Camila, para todo mundo que pôde acompanhar com a gente. Gente, muito obrigada e a gente se vê, tá? Pro Lousada, meu parceirão. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Oi, Bibi.